Na tela da TV Vitória, e eu já estou recebendo aqui várias perguntas. E Rômulo Tadeu está chegando, vem para cá, professor, para a gente conversar sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, porque muita gente, tem dúvidas dessas mudanças, e uma delas é sobre o exame toxicológico. Vem para cá um pouquinho, para a gente continuar conversando aqui. Veja só, todo condutor de carteira C, D, normalmente a maioria dos condutores que precisam fazer exame toxicológico, que são caminhoneiros, houve essa mudança, porque antes não era obrigatório, mas agora passa a ser obrigatório e tem um prazo. Eu queria que o senhor explicasse primeiro por que essa mudança aconteceu, como essa mudança aconteceu, e se caso esse prazo, você, por exemplo, passar desse prazo de validade dessa mudança do exame toxicológico, especificamente falando dela. Realmente, o exame toxicológico, finalzinho do ano passado, em dezembro de 2022, o então presidente da República, ele editou uma medida provisória suspendendo a fiscalização do exame toxicológico periódico. Cerca de já uns 4, 5 anos, passou a ser obrigatória a realização do exame toda vez que a pessoa for renovar ou obter essas habilitações, nas categorias C, D ou E. E também era obrigatório ele renovar esses condutores a cada 2 anos e meio. Porém, no final do ano passado, como eu falei, o então presidente da República suspendeu a fiscalização de trânsito com validade aí para voltar em julho de 2025. Então todo mundo ficou tranquilo, deixou o exame vencer esses condutores, porém era uma medida provisória, a medida 11.153, e ela precisava de uma apreciação do Congresso Nacional. E recentemente, no dia 20 de junho de 2023, o então presidente da República sancionou essa lei que alterou a lei 14.599, alterou o texto da medida provisória do então presidente da República, que previa a volta da fiscalização para 2025, e agora voltou a fiscalização com data agora para 1/7, então já chegamos a essa data. Então hoje já passa a ser novamente obrigatório o exame toxicológico. Porém, como muita gente deixou o exame vencer, afinal estava amparado pela medida provisória, foi necessário que o CONTRAN desse um prazo para que essas pessoas pudessem se ajustar. Então esse prazo foi dado até 28 de dezembro desse ano. Então se você está com o toxicológico vencido, você ainda tem esse prazo. Era impossível fazer com que todas as pessoas, num tão curto espaço de tempo, corresse para realizar a renovação do toxicológico periódico. Então, quem for flagrado hoje com o exame toxicológico vencido não estará cometendo a infração de trânsito. Realmente voltou a fiscalização, porém foi dado esse prazo. Agora, professor, veja só, muita gente, tem uma dúvida em relação a essa novidade específica sobre esse exame. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, inclusive, a gente recebeu aqui mensagem no nosso WhatsApp que recentemente o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado. Mas qual a novidade que temos em relação ao exame? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pronto, perfeito. No passado, a infração prevista no artigo 165B do CTB era dirigir um veículo com o exame toxicológico periódico vencido há mais de 30 dias. Porém, na verdade, não era qualquer veículo que você estaria cometendo a infração se fosse flagrado dirigindo, e sim veículos da categoria C, D ou E. Por exemplo, eu possuo habilitação na categoria AE. Se eu fosse flagrado cometendo dirigindo um veículo da categoria B ou categoria A, eu não estaria cometendo a infração de trânsito. Só estaria cometendo a infração se eu fosse flagrado dirigindo um veículo das categorias C, D ou E. Acontece que a principal novidade trazida por essa lei foi justamente essa.
Se você for flagrado agora dirigindo qualquer veículo, e não apenas dessas categorias, qualquer veículo com exame toxicológico vencido, é que você vai ser autuado. Então, por exemplo, antes eu poderia, com o exame toxicológico, ser flagrado pilotando uma moto. Não seria autuado, tá certo? Só seria autuado se fosse flagrado dirigindo um ônibus, por exemplo, com exame toxicológico vencido. Hoje não. Se eu for flagrado dirigindo qualquer veículo, não importa a categoria, com exame toxicológico vencido, aí eu vou ser autuado com base no artigo 165B do CTB. Essa, de fato, foi a principal alteração, Nogueira. Agora a dúvida, qual o valor da multa, que é importante a gente saber, e se você perde a habilitação? Olha, perder não vai perder. A lei prevê a suspensão do direito de dirigir. Quando o direito de dirigir do camarada é suspenso, se ele for flagrado dirigindo, aí sim é que ela seria cassada. Quanto ao valor da multa, é uma infração gravíssima, cujo valor é R$ 293,47, porém, algumas infrações gravíssimas, o nosso legislador prevê um fator multiplicador, como o caso da embriaguez, é gravíssima vezes 10. Essa do toxicológico é uma infração gravíssima vezes 5. Então é por isso que o valor dessa infração é R$ 1.467,35. Um pouquinho alto, né? É um pouquinho alto. E veja só, a gente está recebendo aqui, né, uma pergunta que diz o seguinte: aquela pessoa que tem a carteira nacional de habilitação nas categorias C, D ou E, mas não dirige esse tipo de veículo e nem pretende dirigir, por exemplo, eu tiro a habilitação para C, D e E, né, compro um carro, uma moto, mas eu tirei a habilitação para outro tipo de veículo. A pergunta é, pode rebaixar a sua habilitação? E o outro questionamento que mandaram aqui foi o seguinte: volta a ser a categoria B ou somente para se livrar desse exame? Entendi. No passado, muitas pessoas me procuravam e falavam: Rômulo, eu vou rebaixar minha habilitação para não ter que fazer o exame toxicológico. E aí eu pensava e falava: olha, se você quer rebaixar sua habilitação, eu imagino porque você não dirige veículo dessas categorias. Então você nunca que seria flagrado dirigindo um veículo da categoria D, por exemplo. Então eu falava, não precisa rebaixar, afinal você não estaria cometendo infração. Mas com essa alteração que teve agora, como a pessoa estaria cometendo infração se for flagrado dirigindo qualquer veículo, aquele que de fato não pretende dirigir veículos da categoria C, D ou E e quer se livrar da realização desse exame periódico a cada 2 anos e meio, então ele pode sim, no ato da renovação, pedir para rebaixar a sua habilitação, voltar a ser categoria B. Caso ele se arrependa, por exemplo, então acontece, ele né? Acontece, ou então receba, por exemplo, uma oferta de emprego, necessite da categoria D, ele não precisaria fazer tudo de novo. Então, caso ele venha precisar novamente da categoria D, então ele precisaria realizar os exames necessários para a renovação da habilitação. Então, por exemplo, ele iria, mesmo estando na validade, ele precisaria realizar o exame médico, a avaliação psicológica, caso ele exerça atividade remunerada ao volante, e, é lógico, o exame toxicológico, que era aquele que ele estava fugindo, então teria que fazê-lo. Então, professor, tem um prazo até dezembro. 28 de dezembro de 2023 para renovar o exame toxicológico periódico, porque esses condutores, quando renovaram a CNH, realizaram o exame toxicológico. Isso nada mudou. O que mudou foi o periódico, que estava suspenso até 2025. E agora, realmente voltou a fiscalização. Mas quando eu falo voltou a fiscalização, como não dava tempo para todo mundo correr e renovar agora, até o dia 1º... Seria impossível, né? Muita gente deixou vencer. Então o CONTRAN deu esse prazo. No passado eu já vi esse prazo ser prorrogado, mas aí a gente não vai confiar, né? Você não vai deixar para a última hora. Isso. Então, antes de chegar dezembro, então já corre aí se tiver com o exame toxicológico. Me permita rapidinho, se você está na dúvida se o seu exame toxicológico está ou não vencido,
basta analisar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Todo mundo que tem habilitação tem que ter esse aplicativo. É fácil, baixa lá. E quando acessar a habilitação, vai arrastando lá para a direita, na última página tem lá a validade do exame toxicológico. Facilmente você vê se está vencido, quando vai vencer, e aí vai se programando, né? Apenas para condutores dessas categorias. C, D ou E. Isso. Agora a gente vai falar de outro assunto que muita gente, né, inclusive chegou até pergunta, e já foi, o senhor já esclareceu isso nas redes sociais, mas para quem está acompanhando a TV Vitória é uma novidade. Tira o GC aí, por gentileza, porque muita gente está recebendo, né, esse print aí, tá lá no site do Detran, dizendo assim, Vitória de Santo Antão, Amparo. Mas o cara diz, não, bicho, eu não fui multado no Amparo. Às vezes é até um avanço de sinal vermelho, né, ou o camarada, né, passa em alta velocidade, mas no Amparo não tem lombada eletrônica. Eu queria que o senhor explicasse que danado é esse Amparo que tem em Vitória de Santo Antão, que estão falando que não seja o bairro do Amparo. Realmente, todo aquele que comete uma infração de trânsito e é flagrado pela fiscalização, o agente ele vai lavrar o auto de infração, que é preencher a placa do veículo, data, horário, local do cometimento da infração, e dentro dessas informações que estão lá previstas no artigo 280 do CTB, está a chamada tipificação legal. Tipificação legal, Nogueira, é a conduta praticada pelo condutor infrator. Por exemplo, avançar o sinal vermelho, vai estar lá descrito. Nesse caso aí, foi dirigir o veículo com a validade da CNH vencida. Essa é a tipificação legal. Essa tipificação legal, ela possui uma previsão na lei. Essa previsão na lei é o que chamamos de amparo legal. Então, o amparo legal é justamente o artigo, é a infração que você infringiu, cometeu, né? Aquela conduta que você cometeu tem um amparo legal. Então, realmente, muitas pessoas veem o local da infração. Ora, eu cometi na Duque de Caxias, porque chegou um amparo. Por que a AGETRAN, a Polícia Militar, gostam tanto de autuar lá no amparo? Não, a autuação não foi no amparo. Entendi. Foi em outra, nesse caso aí foi na PE 45, mas o amparo que está aparecendo é amparo, perceba que na linha logo abaixo tem legal, é amparo legal, é previsão na lei. O legal vem de lei, não é o bairro Amparo que é legal de se morar, não. Entendi. Professor, muito obrigado, né, pela sua participação aqui na TV Vitória. Quero agradecer de coração. Cada vez que o senhor vem para cá e fala um pouquinho de legislação de trânsito, para mim que estou apresentando o programa e acredito para as pessoas que estão em casa, né, é uma aula de legislação de trânsito de fato. Porque o senhor fala daquela forma bem simples para que a gente consiga entender. Porque tem muitos aí que falam, mas a gente fica voando. E o senhor não. O senhor fala e a gente, né, consegue compreender de fato, né, todas as informações, sobre a legislação de trânsito. Deixa eu falar também outra coisa. Quem quiser acompanhar o senhor nas redes sociais, homem, como é que faz? Está no TikTok, eu estou sabendo que o senhor está bombando no TikTok. Tem canal no YouTube também. Conta aí pra gente como é que faz para conversar com o Rômulo Tadeu e para acompanhar o seu trabalho também. Bem, em primeiro lugar, obrigado aí pelos elogios, pela a participação. É sempre para mim um prazer estar aqui esclarecendo sobre nossa legislação de trânsito, que ela sempre vem sendo atualizada. Então a gente sempre tem que acompanhar, jamais podemos alegar o desconhecimento da lei. Então é necessário que realmente a gente sempre acompanhe essas alterações. Sempre, diariamente estou postando nas minhas redes sociais, diariamente eu estou postando um vídeo lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Você me encontra como Rômulo Tadeu Prof. Onde você colocar Rômulo Tadeu Prof, você vai me encontrar. No Instagram, no TikTok, no YouTube o nome do meu canal é Trânsito Livre. Rômulo Tadeu Trânsito Livre. No TikTok? Rômulo Tadeu Prof. Assim também é no Instagram. No Instagram, colocando lá Rômulo Tadeu Prof, você encontra. Rapidinho, pra gente se embora por causa do horário. Estão aí se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de Pombos. O senhor vai abrir turmas para dar a legislação de trânsito, porque acredito que deva cair legislação de trânsito. Sem dúvidas. Está perto, muito perto de sair esse concurso de Guarda Municipal de Pombos.
E sim, a gente sempre está fazendo esse trabalho também de legislação de trânsito para concursos. Sempre estou postando vídeo, montando turma isoladas de legislação de trânsito. Então, muito em breve, me acompanha lá no Instagram, Rômulo Tadeu Prof. Muito em breve eu estarei postando lá, publicando novidades com relação a esse concurso e turmas que a gente vem aí realmente a montar. Professor, obrigado de coração. Viu? Quando o senhor quiser voltar aqui para a TV Vitória, as portas estão abertas para a gente levar informação para as pessoas que acompanham a gente diariamente, viu? Forte abraço, até a próxima, viu? Pronto, a gente conversou com Rômulo Tadeu, professor de legislação de trânsito.